Oi! Vamos para mais um estudo do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. E no capítulo 2 ele traz 3 questionamentos. Então eu vou iniciar com as perguntas, depois a gente conversa sobre as respostas. Então a gente vê se no final a gente sabe responder essas perguntas, né? Se fez sentido, se a gente aprendeu realmente o que foi dito no capítulo. Então, ele traz, né, o que a gente deve buscar na mediunidade como pergunta, como a gente deve considerar e ver aqueles que são médiums ostensivos, no caso, porque todos nós somos médiums, né, em maior ou menor grau, e o que nos pode oferecer o espiritismo e o mediunismo, né? Então, o que a espiritualidade e o espiritismo pode nos oferecer? Agora, né, quem tá aí olhando sabe a resposta dessas 3 perguntas, né? Não parece muito simples, mas conforme a gente for falando, dá pra ver que, na verdade, é algo que já é muito discutido e falado no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. Isso é muito trazido pra gente, né? Então, o que a gente deve buscar na mediunidade? A mediunidade, ao contrário da forma como muita gente usa ela não é uma ferramenta para resolver questões materiais. Então, ela é para ser usada para reajuste moral, para reajuste espiritual e intelectual. Ou seja, a gente deve usar a mediunidade sempre para nos melhorar como pessoas ou para trazer mensagens, né, que ajudem o próximo a se melhorar também, pensando em conhecimento e moral. Então, o que a gente não deve fazer, né? O que a gente não deve buscar na mediunidade, a gente não deve buscar no centro espírita. Não deve ter o foco em cura, não deve ter o foco em resolução de problemas financeiros e não deve ter foco em resolução de problemas familiares. A gente não deve frequentar a casa espírita buscando essas coisas. Por quê? Para todas essas coisas, elas já têm respostas e elas já têm soluções no plano material. Então, não há necessidade de buscar o plano espiritual para isso. Então, né, no caso, com esse único foco. Por quê? Para questões financeiras, a gente tem projetos de financiamento, a gente tem bancos, a gente tem educação financeira, a gente tem um arsenal de coisas para lidar com questões financeiras. Então, tu tentar saber o que eu devo fazer, qual é o próximo passo, qual é o número da Mega Sena, qualquer coisa desse tipo, não é resolução para problemas materiais, né? Não é esse o objetivo os espíritos não são adivinhas, né? E muito menos os médiuns para ficar dando respostas de coisas que são para ser experienciadas e vividas no plano material. Então ele traz isso, né, pra gente, que essas questões a gente pode resolver no plano da matéria, porque tem resoluções para isso. Agora, questões familiares. Eu tô me desentendendo, eu não sei como lidar com tal problema. A gente tem terapia, a gente tem o serviço de psicologia, né? Todo o estudo baseado nisso, em questões, relações familiares, em relações com outras pessoas. A gente tem o diálogo a nosso favor para isso. Então, essas questões que são pontuais, né? Estou com uma dificuldade pontual com uma pessoa. Claro, isso pode ter origens espirituais, né? De questões de outras vidas, enfim. Só que a maior parte dessas questões são realmente coisas que com terapia a gente consegue melhorar sem necessidade de intervenção espiritual. Porque o que acontece? Se for realmente uma questão de outra vida, é porque ambos ainda estão presos num ciclo de atitudes de outra existência. Então, melhorando quem a gente é e buscando o espiritismo para melhorar questões morais, né, questões de atitude, a gente automaticamente melhora questões de relacionamento com outras pessoas, porque a gente deixa de se milindrar, a gente deixa de se magoar com tanta facilidade, a gente começa a entender o outro de uma outra forma, de uma forma melhor. Então, tudo isso, a gente fala, né, que buscar o espiritismo deve ser para essas questões, justamente porque isso é o que nos leva a melhorar nossas relações, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Então, isso acaba refletindo em todas essas questões, né, pelo qual nós buscamos os espíritos às vezes. Então,
e que acabam sendo supérfluas para espíritos superiores, né? É óbvio que como... Ó, o gato. Que eles sempre vão estar querendo nos auxiliar na forma como eles puderem, só que às vezes a gente tá tão dentro do problema e tão desesperado por uma solução imediata que eles nem conseguem se aproximar ou a gente não permite que a resposta chegue até nós. Então, por isso que procurar um centro espírita, procurar um médium para essas questões não é o ideal. E a outra coisa é questões de cura. É óbvio que a espiritualidade consegue auxiliar em questões de saúde, porém, ela não deve ser o recurso de melhora. Ela é um auxílio, ela é, assim, uma coisa que vai estar em segundo plano na cura. Porque a cura, dependendo da questão, a maior parte das questões vão ser com respostas materiais, ou seja, hospital, posto de saúde. Porque não adianta eu estar aqui morrendo de febre e querer ir no centro espírita, receber um passe, querer que a minha febre passe, se a minha febre tem questões materiais envolvidas. Não tem como ter cura através disso. Peraí que desligou até. Então, óbvio que é possível que um passe, alguma questão de espiritualidade, de energias possa auxiliar, mas não soluciona. Então, até para questões de saúde e doença, reforma íntima é a resposta. Porque no momento em que a gente se melhora, a gente deixa de se estressar tanto, deixa de baixar tanto a nossa imunidade com estresse e com outras questões. E isso faz com que, ou até mesmo de abrir brechas para espíritos inferiores, e isso faz com que eles não possam potencializar doenças que já são do corpo físico ou que a gente já está desenvolvendo no corpo físico, seja por qual for o motivo. Então, por isso que a resposta de o que se deve buscar na mediunidade é sempre reforma íntima, melhoramento moral, intelectual e espiritual. É essa a resposta. É isso que a gente deve procurar na mediunidade, é isso que a gente deve procurar no centro espírita. E todas essas questões que têm resoluções materiais, elas devem ficar para a materialidade. Claro que não é, nunca vou ir no centro espírita para procurar um auxílio, um amparo, uma palavra amiga. É claro que isso pode auxiliar também em problemas, né, em situações pontuais. Só que não deve ser o foco. Eu não devo frequentar a casa espírita só enquanto eu tô doente, porque eu quero cura. Eu não devo frequentar a casa espírita só enquanto eu tô com problemas financeiros ou só pra, né, no caso, procurar a mediunidade só para resolver questões pontuais. Não é esse o objetivo de um médium, né? Então, por mais que por diversos motivos essas respostas possam ser dadas através da mediunidade, seja por espíritos inferiores, né, ou por até mesmo por superiores, por merecimento, por qualquer outro motivo, não é o objetivo da mediunidade, não é o foco pelo qual a gente deve procurar o espiritismo. Então, vamos para a outra pergunta. O que significa ser espírita, né? Então, o que a gente deve considerar nos médiuns, né? Então, é deixar, né, a gente procurar a nossa evolução moral, como eu já reforcei várias vezes no início do vídeo, é que a gente procure deixar de ser uma pessoa violenta, uma pessoa grosseira, uma pessoa ingrata, leviana, infiel, né, todas essas questões que trazem a inferioridade, ao primitivismo, assim, as ideias de animalidade que a gente tem. Tudo que nos afasta disso é o objetivo com a mediunidade também. Então, a gente pode fazer esse trabalho através de reforma íntima, que é olhar para dentro, né, algo mais íntimo, ou através do auxílio ao próximo. E são duas coisas, né, que o Espiritismo fala: trabalho, trabalho, trabalho. Pra gente trabalhar e sempre buscar se melhorar e auxiliar o próximo. E assim fica muito mais fácil da gente cultivar esses sentimentos e aquilo que a gente... e aquilo que Jesus dizia, né? Então, o que a gente deve considerar sobre os médiuns, né? Eles não são... O objetivo de um médium nunca vai ser oráculo, ser adivinha, ser alguém especial ou acima das outras pessoas, né? Alguém com poderes especiais. O médium é uma pessoa que tem fraquezas, aflições, dificuldades, imperfeições, assim como todos nós.
E como eu já falei muitas vezes, né, a gente não deve buscar a mediunidade para saber do futuro. A gente não deve buscar a mediunidade para ter respostas sobre escolhas pessoais e opiniões, porque isso é, como diz, é pessoal, é individual e não existe como o outro, né, seja um espírito ou o médium que tá ali, te dar informações sobre o que tu deve fazer. Um espírito superior sempre vai dizer, a escolha é tua, sente teu coração, que tu vai saber qual é a resposta. Porque dizer a resposta de algo que é tão íntimo e individual sobre o futuro, no caso, não existe, não faz sentido. Então, certamente, se o médium se propor a ser intercâmbio da espiritualidade para respostas do futuro, ele está sendo intercâmbio de espíritos inferiores. Pode até ser que as respostas sejam dadas com base no conhecimento que aquele espírito tem sobre a tua vida, sobre coisas que estão realmente acontecendo, então por isso talvez ele adivinhe algumas questões, porque os espíritos estão sempre à nossa volta, eles conseguem ver quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas coisas que a gente tá ruminando na cabeça. Então é óbvio que eles podem responder aquilo que tu quer ouvir, porque eles também sabem o que tu quer ouvir. Então, por isso que não é confiável, né? E nem deve ser utilizada. Isso é ruim pro médium e pra pessoa que tá buscando a mediunidade do outro pra adivinhação ou qualquer coisa do tipo. Isso é trazido diversas vezes no livro dos médiuns, né? De que o espiritismo não deve ser usado dessa forma, né? O intercâmbio mediúnico não deve ser usado dessa forma. Então, além disso, mesmo que o médium esteja trazendo questões pertinentes, que esteja fazendo um bom trabalho, que esteja focado no espiritismo, na conduta moral, enfim, a gente não deve ficar elogiando muito um médium, porque é muito fácil que ele acabe se perdendo e comece a usar da mediunidade para validação, para aumentar o ego e se deslumbre. E isso é uma coisa que vai ser mais trabalhoso para ele ainda de lidar com isso e de voltar o foco dele para fazer o bem e auxiliar o próximo. Então, por isso que como a gente deve tratar um médium, como a gente trata qualquer outra pessoa. Ele é mais uma pessoa como todas as outras. Então, colocar ele num pedestal, colocar ele como se fosse acima de qualquer coisa ou uma pessoa especial, não faz bem pro médium e não faz sentido também. Então, o que a gente deve fazer? Tratar ele como uma pessoa normal e incentivar ele a seguir no trabalho, a seguir no auxílio ao próximo, incentivar a manter o compromisso com a espiritualidade. E o que nos pode oferecer, né, o espiritismo e o mediunismo? Então, ele também nos oferece que a gente passe a trabalhar o nosso interior e a partir disso as nossas escolhas ficam muito mais claras. Então, uma coisa que a gente fica muito difícil, né? A gente quer primeiro começar a mediunidade, primeiro começar o trabalho mediúnico e depois nos mudar por dentro, né? Mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas motivações. E o que acontece? Fica muito difícil a gente se focar no trabalho mediúnico quando a gente não internalizou o motivo pelo qual estamos exercendo a mediunidade, o motivo pelo qual eu frequento a casa espírita. E quando a gente faz isso por vaidade, por reconhecimento, por curiosidade, por poder, isso se distorce e quando a gente não recebe essas coisas de volta, e dificilmente, talvez até receba, mas aí tu vai se perder. Mas se a gente não receber, a gente acaba largando e perdendo sentido na mediunidade. Só que a gente deve trabalhar por caridade, por aprendizado, por crescimento interno, moral, intelectual. Então, se eu trabalhar por esses motivos, eu sempre vou ter retorno através da mediunidade. E esse retorno vai sempre me motivar a continuar. Então, às vezes a gente está procurando na mediunidade e no espiritismo as coisas erradas. E aí a gente não encontra e aí a gente se afasta. Então, quando a gente começa a seguir na procura, no caminho certo, assim, no caminho que é o qual foi feito o espiritismo, isso facilita muito o processo de mediunidade e facilita também que esses espíritos inferiores não cheguem até a gente.
Porque no momento que eu tô procurando vaidade, caridade, que eu tô procurando vaidade, curiosidade, poder e todas essas outras questões de ego, é muito fácil que um espírito inferior comece a aparecer ali, seja como situações, como elogios, como subir de cara, alguma coisa assim. É muito fácil que eles se aproveitem disso para nos tirar do caminho. Então eu tô abrindo portas larguíssimas para eles nos influenciarem. Agora, se eu tô indo por serviço, por caridade, por aprendizado, por crescimento moral, é muito mais difícil que eles achem brechas para conseguir nos atingir. E além disso, a gente tendo isso como objetivo e entendendo quais são os benefícios reais que o Espiritismo nos traz, por mais que eles venham com situações que às vezes acontecem, de no dia que tem que ir na casa espírita, no dia do grupo da reunião mediúnica, começa a acontecer diversas situações que parece impossível chegar até a casa espírita naquele dia, porque aparecem 1000 problemas, o carro estraga, a porta não abre, sei lá, acontecem 1000 imprevistos, alguém chama pra fazer alguma coisa, é o aniversário de alguém, e daí começa a cada vez ficar mais difícil chegar até a casa espírita, chegar até aquele momento, ou até mesmo o evangelho no lar, qualquer coisa relacionada ao nosso progresso, né? Os espíritos dificultam, né? Aqueles que não querem o nosso progresso. Então, quando a gente sabe o que a gente quer e a gente entende que o objetivo do espiritismo e que a gente está de acordo com esse objetivo, esse é o meu objetivo também, né? Estudando e fazendo o evangelho, frequentando a casa espírita, no momento que eu tenho todos esses entendimentos, fica muito mais fácil de eu dizer não para propostas que aparecem incrivelmente no dia que eu tenho algum compromisso espiritual, fica muito mais fácil me convencer, né? E não vou precisar me convencer de que eu vou até aquele local ou de que eu vou parar o meu dia para ter um momento de mediunidade, um momento de oração, enfim, porque isso é muito claro de que isso é o que me faz bem e de que eu vou sim, independente das dificuldades. Então, fica muito mais fácil tomar as decisões e fica muito mais fácil da gente seguir com o nosso compromisso. Então, foi esse o capítulo 2 desse livro. Espero que estejamos com a resposta na ponta da língua de o que eu devo buscar na mediunidade, como eu devo considerar os médiums e o que nos pode oferecer o espiritismo e o mediunismo. Então é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.